Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Daiana Mendes, eu sou professora de língua portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre uma classe de palavras. Muito bem. Lembra que no nosso primeiro vídeo falando sobre classes de palavras, eu disse para vocês que na morfologia, a morfologia é o estudo da língua que pensa na estrutura da palavra, como a palavra surgiu, o que a palavra tem, quais são as partes, os morfemas de uma palavra e também pensa em separar as palavras em nichos, separar as palavras em categorias, separar as palavras em classes gramaticais. Lembra disso? Muito bem. Para você lembrar aí, associar as classes de palavras, faz assim, beleza? São 10 classes de palavras. No nosso primeiro vídeo, nós falamos sobre o substantivo e o papel importante do substantivo, de ser o centro das atenções, de ser ali o termo que age como núcleo quando é usado numa frase. Então, ele pode estar como núcleo do sujeito, ele pode estar como núcleo do objeto, direto, indireto. Muito bem. Hoje nós vamos falar do melhor amigo do substantivo, nós vamos falar do artigo. Pois bem, para isso, nós vamos relembrar uma música, só um trechinho, de uma banda conhecida chamada Ultraje a Rigor. Dá uma olhadinha. Eu tinha uma galinha que se chamava Mary Lou. Um dia fiquei com fome e papei a Mary Lou. Bom, com base no seu conhecimento de mundo, eu quero que você me diga aqui, olhando para o quadro, quais são as palavras que se classificam como substantivos, quais são as palavras que servem para dar nome aos seres. Um nome próprio para um ser e um nome pensando no ser como uma espécie, atribuindo ali o ser numa categoria, beleza? Bom, Mary Lou é o nome dela. E antes disso, a gente tem também a presença da palavra galinha, que é quando eu coloco a Mary Lou num grupo, numa espécie, numa categoria. Muito bem. Antes de galinha e antes de Mary Lou, nós temos os artigos. Então, nós já começamos com uma informação importante sobre o artigo. Qual é? O artigo, ele acompanha, ele é o BFF do substantivo, anda junto com o substantivo. Esse é o papel dele na língua portuguesa, beleza? Inclusive, isso vai dar ao artigo um certo poder. Às vezes, uma palavra que não é um substantivo na sua essência, se torna um substantivo, sofre aí um processo que a gente chama de derivação imprópria, ou seja, muda de classe, para justamente acompanhar, justamente porque ela está sendo acompanhada por um artigo. Eu já vou te mostrar um exemplo muito bom sobre isso na próxima parte, no próximo vídeo, ok? Bom, agora, olha para cá. Aqui, ele começa apresentando a galinha. Então, ele diz, eu tinha uma galinha, que se chamava Mary Lou. E aqui, ele atribui um nome para ela. Depois, ele usa um outro artigo, que é o para dar a ideia de que essa situação que ele está descrevendo aconteceu num dia que não está especificado, num dia qualquer. Um dia fiquei com fome e papei a Mary Lou. Repara numa coisa, quando ele fala da galinha uma segunda vez, depois de tê-la caracterizado, depois de ter apresentado o nome dela, ele não usa mais um. Ele não usa mais uma. Reparou nisso? Ele começa falando, eu tinha uma galinha. Aqui, ele está apresentando, introduzindo essa personagem. Nesse momento, não é interessante para ele especificar como nós estamos começando a conhecê-la, nós usamos um artigo que não é um artigo que serve para especificar. O e suas versões no plural, uns, umas, são artigos que nós aprendemos
lá no ensino fundamental, a chamar de artigos indefinidos. Por quê? Porque eles não servem para especificar um ser. Eles dão uma informação mais genérica, ok? Isso acontece aqui e acontece em um dia. Um dia não é um dia certo, definido, específico. É um dia genérico, aleatório, ok? Sem especificação, sem especificidade, beleza? Mas, num segundo momento, eu já sei que tipo de animal é esse, eu já sei o nome desse animal e justamente porque eu já a conheço, para falar dela, eu preciso me referir de uma maneira mais específica. Então, aqui, o artigo faz algo muito importante. Ele tem um papel coesivo. Ele está servindo para retomar uma informação que já foi mencionada antes. E nesse processo de retomar uma informação que já foi mencionada antes, eu tenho o a, que é um artigo definido, sendo usado aí para falar de um ser com quem se tem uma certa intimidade, para se falar de um ser que já foi explicado, especificado, detalhado, e por conta disso eu uso um artigo definido. No início, quando eu não tinha nenhuma informação sobre essa estrutura, como eu não tinha nenhuma informação, estava iniciando a minha narrativa, eu usei o uma, que é um artigo indefinido, para falar de uma maneira mais genérica, ok? Bom, agora a gente vai para a próxima parte da aula, porque eu quero te falar uma coisa muito importante sobre os artigos. Bom, galera, dando sequência aqui, vamos lá. Então, o que eu chamo de artigo? O artigo é o a, o o uma, e suas versões no plural, os, as, uns, umas, quando eles estão acompanhando um substantivo. Então é interessante porque para você determinar uma classe, você precisa olhar com quem ela anda. É o famoso diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. É mais ou menos assim que funciona quando a gente está analisando morfologicamente as palavras, beleza? Outra informação importante é que, como eu já falei, ele vai, dependendo do substantivo, sofrer flexão. Então, ele vai passar para o plural para concordar com o substantivo. Ele vai passar para o feminino também para concordar com o substantivo. Bom, na sintaxe, é interessante a gente pensar que, quando a gente está falando de função sintática, quando a gente está analisando a posição de um termo na frase, o artigo ele vai agir como adjunto adnominal. Eu vou te mostrar um exemplo melhor para você entender. Bom, se o estudo envolve sintaxe, eu vou partir do verbo. Lê a frase inteira, mas presta bastante atenção no verbo, beleza? O trecho da música era engraçado. Então aqui eu tenho o verbo era. O era, nesse caso, serve para introduzir uma qualidade. Uma qualidade que aqui, nesse contexto, analisa positivamente algo ou alguém. Então aqui eu insiro um atributo, eu apresento uma atribuição, uma característica, uma caracterização para alguém. E nesse contexto aqui é uma característica valorativa, ou seja, positiva. Bom, quem está recebendo aí essa fama de ser engraçado? Na frase é essa estrutura que eu isolei aqui com a cor amarela, o trecho da música. Repare que agora eu quero que você me diga qual é a palavra mais importante. Se eu tirar essa palavra, o sentido da estrutura se altera completamente. Bom, aqui, como o verbo fala dessa parte, essa parte sobre o qual o verbo fala é o que a gente chama, na sintaxe, de sujeito. O verbo fala do sujeito e com ele, obviamente, concordará. Ok? Bom, aqui, se eu tiro da música,
E não dá só para tirar música. Eu preciso tirar da música. Se eu tiro da música, eu mantenho. O trecho era engraçado. Então, eu continuo inserindo aí um atributo para trecho. Agora, se eu faço o contrário e retiro a palavra trecho, a frase fica: o da música era engraçado. Então, aqui, a frase perde o seu sentido. Beleza? Bom, a palavra dentro do sujeito, dentro do objeto direto, dentro do objeto indireto, dentro do predicativo do sujeito, a palavra dentro de um sintagma nominal que se torna a palavra mais importante é aquela que eu vou chamar de núcleo. Então, trecho aqui é o núcleo desse sujeito. Vou representar pela palavra, pela letra N aqui. Vou escrever núcleo para você entender direitinho. Então, aqui eu estou diante do núcleo do sujeito, ok? Beleza? A palavra mais importante. Nesse caso, o núcleo é um substantivo. E antes dele, eu tenho um ser. Eu tenho uma palavra. Antes dele, eu tenho uma estrutura. E aí é interessante a gente perceber uma coisa. Olha só, o artigo, da mesma maneira como eu posso olhar para esse substantivo e dizer que ele atua como núcleo desse sujeito e dar a esse substantivo uma função sintática, a função sintática dele é ser o núcleo do sujeito, eu também posso dizer que, nesse caso, a função do o é acompanhar o núcleo. A função do o é agir como se fosse um satélite. Pensa no sistema solar? Bom, o centro do nosso sistema solar é o Sol, beleza? Então, em torno dele, orbitam ali os planetas. O centro é o mais importante, por isso o núcleo, ok? Então, aqui, acompanhando esse núcleo, eu tenho um artigo. Artigo é o grupo, a categoria da palavra, a classe de palavra. Aqui, na sintaxe, eu vou dar um outro nome para esse cara. E o que eu vou lembrar? Bom, eu vou lembrar que o artigo é o cara que anda junto, que o artigo é o cara que acompanha. Você sabia que existe na sintaxe um termo sintático só para representar essa ideia do termo que acompanha, do termo que anda junto? Esse elemento sintático, essa função sintática que serve para dar a ideia de que uma palavra está ali só acompanhando a outra, é o adjunto. Repara, anda junto, adjunto. Então, se ele anda junto com um substantivo, ele acompanha um nome. Se ele anda junto com um substantivo, o nome que eu vou dar para esse artigo aqui é adjunto adnominal. Anda junto com um nome, beleza? Bom, há outras informações importantes sobre o artigo num próximo vídeo. Então, pensa que essa matéria, aparentemente simples, envolve um pouquinho de raciocínio da nossa parte. Eu espero que esse vídeo seja útil para você e eu espero que você assista o próximo vídeo. Bons estudos para você e até a próxima!